Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do sétimo ano. A aula de hoje é apenas as correções dos exercícios passados na aula anterior. Então, lembre-se que após assistir essa aula, você vai na descrição do nosso vídeo, vai ter lá a opção para você fazer download de um arquivo que ele vai estar em PDF. Nesse arquivo vai conter todas as respostas da atividade ou das atividades que nós passamos nas aulas anteriores, tá bom? Então você vai fazer isso, vai conferir se você fez certo ou não. Caso não tenha feito certo a atividade, faça a correção, porque isso vai lhe ajudar no momento que você estiver fazendo a prova, tá bom? Então nós vamos ver um pouquinho hoje sobre todo o conteúdo que nós passamos até o momento. Faremos um pequeno resumo ou um breve resumo para você ter um pouquinho mais de facilidade sobre esse conteúdo que foi passado, tá bom? Vamos lá! No dia 21, nós estudamos sobre as grandes navegações, foi a primeira parte desse conteúdo, tá? E nessa primeira parte, nós deixamos um exercício da página de número 169 a 170. As questões foram 1, 2 e 3. Essas questões era para você responder e me enviar. Então tá, nós dividimos esse conteúdo sobre as grandes navegações em duas partes. Primeiro, nós procuramos entender o que levou os homens europeus, ou seja, a Europa, o povo da Europa, a se lançarem ao mar. Lembre-se, um deles foi a falta de recursos que existiam na Europa. Já estava em escassez de alimento, não tinham mais minérios, não tinham mais para onde crescer a questões populacionais. Então, isso vai levar o homem ao mar e, consequentemente, vai ter a outra parte que vai ser o desenvolvimento da ciência, o aumento das questões de interesse em conhecer o mundo, a questão da fraqueza das teorias religiosas devido ao aumento da ideia do desenvolvimento da ciência. Por exemplo, a crença de que existia no mar, que o mar era reto, que se você chegasse no horizonte você cairia. Essa crença estava começando a ficar frágil, as pessoas não estavam mais acreditando muito nisso. A existência de monstros, que são problemas reais, as questões relacionadas às navegações e às dificuldades, como a alimentação, que são problemas reais naquele período. A questão dos barcos não serem tão bem equipados, eram outros problemas. Então, isso tudo impossibilitava o homem de navegar. Só que a partir do século XVI, 15, 16, o homem vai começar a ter a ideia de querer ir ao mar para procurar outros locais. E principalmente a motivação que vai dar aos portugueses, que são os grandes pioneiros das navegações, vai ser a ida até as Índias. Então isso vai motivar os portugueses a irem a navegar em mar aberto, tá bom? Então esse foi o nosso primeiro conteúdo. O segundo conteúdo sobre a questão das grandes navegações foi dada a aula no dia 4/8. A aula, no dia 28/7, na verdade, a aula das grandes navegações deu continuidade. Como? Como o pioneirismo português e as outras nações que se aventuraram no mar, como os espanhóis, holandeses, franceses e os ingleses, que depois nós vamos ver lá pelo período do final do sétimo ano que os ingleses vão se tornar a esquadra marinha, a grande rainha do mar, que vai ser a esquadra de navegação. Mas isso é uma outra história. No momento, nós temos os portugueses como os grandes pioneiros das grandes navegações, os desbravadores, aqueles que tiveram coragem, mas por uma questão comercial. E posteriormente vão ser motivados, principalmente quando há a descoberta da América por Cristóvão Colombo, vão ser motivados para irem às novas terras encontradas. E ao chegar nessas novas terras, eles vão ser motivados pela beleza natural que ali existia. Uma tentativa de fazer toda a retirada da riqueza, por conquistar uma nova forma que nós chamaríamos depois de utensílios, ou seja, de utensílios que viriam servir à Europa.
principalmente Portugal, e manter a Europa durante um bom tempo, principalmente porque na Europa não tinha mais aquela vasta alimentação de plantações. Então, as novas terras vão servir para abastecer a Europa em um período da sua história, tá bom? Então, com isso, nós encerramos esse conteúdo sobre as grandes navegações. E depois, no dia 4/8, nós falamos sobre as conquistas e colonização da América Espanhola, ou seja, a colonização espanhola da América, ou seja, a América Espanhola em sua construção, a sua formação, as suas formas de estabelecer o conteúdo de que as navegações também tiveram parte desse processo, no processo de colonização, na formação desses países espanhóis aqui. Por exemplo, a colonização dos Incas, a grande revolta de Tupac Amaru, essas revoltas que trouxeram o apoio às grandes invasões às comunidades indígenas que vinham do lado do Atlântico. Então isso fez com que a América também, por parte dos espanhóis, fosse colonizada. De um lado os portugueses, do outro lado os espanhóis. Aqui e acolá, nós vimos na América do Norte a colonização por parte da Inglaterra e depois algumas poucas regiões sendo colonizadas por holandeses e franceses e até mesmo alguns outros grupos pequenos que vão vir, mas que não vão ter grande sucesso nessa colonização. Mas o importante é relembrar que a América ela ficou dividida entre espanhóis que colonizavam de um lado e portugueses que colonizavam de outro. Tá bom? Porque essas duas grandes nações eram representadas na época como as maiores potências desse período. Então, as nossas correções terminam aqui. Espero que você possa fazer as correções e que na próxima aula nos encontrarmos, você esteja já bem tranquilo sobre o conteúdo referente às navegações e à formação dos primeiros passos, na verdade, da formação do que nós temos de América hoje, tá bom? Um beijo e um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!